E aí galera, eu sou o Vinícius Zen. Vamos começar um tutorial falando hoje de curvas. Eu tenho umas fotos aqui que eu separei pra gente falar de curvas. Curvas é uma das coisas mais básicas que tem pra gente mexer no Photoshop e tem muita gente que não entende o uso ideal das curvas. Eu tenho umas fotos aqui que eu fiz na parada da GLTB na Paulista. Como a gente vai falar de cor, eu vou escolher uma dessas aqui, obviamente pela cor da peruca do cara que está aqui atrás. Então vamos começar. Curvas é talvez a ferramenta mais poderosa que o Photoshop tem para oferecer do ponto de vista prático e do ponto de vista resultado. Vou tirar meu dock aqui da frente. Pronto. Vamos lá, tem várias formas de a gente chegar até curvas. A primeira delas é Image, Adjustments, Curves, que está aqui, ou o famoso Command M. Para quem está no PC, Ctrl M. Essa é a forma errada, tá? Por quê? Quando eu uso curvas nesse modo, eu estou automaticamente aplicando o ajuste de um modo destrutivo em cima da minha layer. E isso é justamente o que eu não quero. Então eu vou cancelar. Só para vocês entenderem, se eu fizer algum ajuste aqui, o que vai acontecer é que uma vez que eu apliquei esse ajuste, ele foi colocado em cima da layer de um modo destrutivo. Eu não quero isso, porque se eu quiser editar esse ajuste que eu fiz, eu não vou ter como voltar atrás. Então eu vou dar um undo e vou fazer do jeito certo. Os Photoshops novos, acho que a partir do CS4, já tem essa barra Adjustments, onde ele torna o modo de edição não destrutivo automático. Então no Adjustments eu tenho aqui uma série de opções de layer de ajuste. Mas, para quem é old school, que nem eu, tem aqui na barra de Layers, eu posso selecionar aqui e ele está aqui, ó, Curves. Tá lá. A partir do momento que você colocar Curves, ele vai criar uma layer de ajuste para você, tá aqui, com uma máscara. E essa é a parte importante de você trabalhar com Curves, você ir fazendo aos poucos para que você possa trabalhar com máscara. Então vamos lá. Primeira coisa, deixa eu separar essa janela aqui, deixar só o que interessa pra gente. Primeira coisa que a gente precisa entender com Curves é como ele funciona, como que ele distribui as informações da sua imagem e como que você vai negociar elas, alterar elas ao seu bel prazer. Então, da esquerda para a direita, aqui, você tem as suas informações num formato de histograma, tá? Quem está acostumado com histograma, quem já viu histograma na câmera, aqui você tem uma leitura. Essa leitura de histograma aconteceu a partir, acho que, do Photoshop CS3 ou CS4, eu não tenho certeza. Independente das versões anteriores, você não consegue ter a leitura de histograma. Você sempre pode ir lá em Window, Histogram, e você vai abrir o seu histograma. Você tem milhares de opções por canal, ou só modo preto e branco, e por aí vai. Mas o nosso foco é Curves, então vamos para lá. Vamos lá. É uma linha. Você começa com uma linha reta na diagonal. O ponto da direita, aqui, as minhas altas luzes, vamos dizer assim, highlights está aqui, e sombras estão aqui, a parte escura, blacks, e meio tons. Então basicamente isso é o modo que Curves trabalha. Se eu quiser adicionar contraste, por exemplo, eu vou criar um ponto aqui, e vou criar um outro ponto aqui embaixo, mas nas partes escuras, e vou criar uma curva em S. Então toda vez que eu ouvir S-Curve Contrast, é justamente isso que a gente está se referindo, é uma curva em S, onde eu estou fazendo com que aqui as minhas informações de preto, de preto, as áreas escuras da minha imagem, elas ficam mais pretas, e as minhas informações claras que estão aqui, se eu puxar ela para a esquerda, elas vão ficar mais claras. Opa. Se eu puxar elas para a esquerda, elas vão ficar mais claras. Se eu colocar um ponto aqui, e vamos dizer assim, não é o branco puro, mas é entre os meus tons e as altas luzes, e puxar ele para a esquerda, vou estar aumentando o contraste da imagem, já deu para perceber aqui atrás. Então assim, isso é o básico do básico do básico de Curves. Agora, Curves é um ajuste muito bacana e muito completo, porque você pode fazer tratamento de cor aqui. Eu praticamente faço tudo em Curves. Eu começo com Curves e vou até o final fazendo tratamento de cor. Como? Separando por canal.
Os Photoshops novos você tem uma série de presets aqui com algumas curvas já pré-definidas, mas vamos ignorar isso porque a gente precisa entender como é que isso funciona. Então tá. Eu estou com uma imagem em modo RGB, isso é muito importante. Às vezes você vai trabalhar em modo para impressão e você vai preferir trabalhar em CMYK. Eu não recomendo, eu sempre recomendo trabalhar a imagem em RGB, porque você tem muito mais informação de cor do que em CMYK, é muito mais fácil você fazer a composição e tratamento de cor em RGB do que em CMYK. Vai ter gente que vai bater o pé aí. Tem muito diretor de arte que eu conheço que prefere trabalhar em CMYK porque veio lá do DTP e isso, muitos anos de trabalho fez com que o cérebro do cara funcionasse em CMYK. Eu não sou desses, eu sempre fui o cara do RGB, trabalhei muito com scanner, trabalhei com muita coisa de fotografia e Photoshop, então RGB é um modo natural para a gente mexer com cor. Não é o melhor, que isso fique claro, não é o melhor, especialmente para fotógrafos não é o melhor. O mais bacana para se trabalhar e para editar cor no Photoshop, quando você não tem o arquivo RAW, é Lab. A gente vai falar de Lab já já, mas primeiro vamos focar aqui em RGB. Então a partir do princípio que você está com a sua imagem em RGB, você vai ter aqui na sua barra de curves uma série de canais. Né? Então a combinação dos 3 canais é RGB, R, G e B. Red, Green, Blue. O que isso lhe dá? Isso lhe dá a possibilidade de você fazer alterações a partir de canais. Então se eu for pegar aqui o canal vermelho, por exemplo, eu sei que o contrário do vermelho é ciano, né? Se eu não sei, eu deveria saber. O contrário do vermelho é ciano. Então se eu entrar aqui nos meios tons com vermelho, eu vou estar avermelhando a minha imagem, óbvio. E se eu tirar, eu vou estar, vamos dizer assim, acianando, acabei de inventar essa palavra, acianando a minha imagem, ou seja, colocando mais ciano nela. Isso é muito legal. Então assim, fazendo o tratamento de cor básico, isso tudo é muito genérico, né? Tem gente que pergunta, mas qual é o tratamento de cor ideal? O tratamento de cor ideal é aquele que case com a intenção que você quer da imagem. Você quer uma imagem dramática? Você quer uma imagem mais quente? Você quer uma imagem mais fria? Você quer uma imagem mais contrastada? Isso é o que vai te dar o resultado, isso que vai te dar a resposta para a pergunta qual é o melhor tratamento de imagem. Vamos supor que eu queira deixar essa imagem um pouco mais quente, né? Então eu vou lá pegar o canal azul e vou colocar um pouquinho mais de amarelo, porque a gente tem bastante área de pele, tem uma loira aqui, e tem a peruca do cara amarela, né? Então vou colocar um pouco mais de amarelo. Para eu colocar amarelo, amarelo é o contrário de azul, né? Blue, yellow. Se eu descer, se eu pegar aqui o meio tom e descer com essa curva de contraste, eu estou contaminando com amarelo. Se eu subir, eu estou entrando com azul. Então aqui, a grande sacada de curves, especialmente porque eu criei uma layer de ajuste, e essa layer de ajuste tem uma máscara, às vezes, essa máscara não está aqui, gente. Então eu vou deletar para ver o que pode acontecer. Se essa máscara não estiver aqui, ou se você tiver... Bom, você pode criar a máscara de volta clicando aqui no botão de Mask. Então você clica aqui, ele vai vir, vai criar uma máscara para você. Vamos lá. Então de volta. Se eu quiser dar uma amarelada, se eu quiser dar uma esquentada no tom, eu vou mexer no azul. Ou no canal vermelho, onde eu também tenho bastante informação do ponto de vista pele. Vamos lá. Eu vou pegar o canal azul e vou dar uma leve amarelada. Eu estou prestando atenção aqui, nessa região, pessoal, pele, tá? Esse é o meu foco aqui. Eu vou pegar a parte de baixo e vou começar a mexer no contraste, porque eu quero que essa informação que está aqui posicionada nos meus tons seja o que eu estou alterando. Por isso que eu estou clicando aqui, criando um outro ponto. Esse ponto a gente chama de bloqueio, para que eu não mexa nas baixas luzes e não entre com o amarelo aqui na parte escura, no que é preto, no que eu não quero mexer. Então eu vou deixar esse ponto mais ou menos aqui, na linha onde era original, para eu poder mexer só no ponto onde eu estou mexendo aqui na pele. A mesma coisa se eu quiser isolar as altas luzes, se eu não quiser mexer muito na parte clara, como eu tenho muita parte clara aqui, aqui, eu vou deixar contaminar um pouco. Então, mais ou menos por aqui. Agora eu vou lá no canal vermelho, Red, e vou fazer mais ou menos a mesma coisa. Eu não quero que ele mexa nem nas altas nem nas baixas luzes, eu vou mexer só um pouquinho no canal vermelho e vou adicionar um pouquinho de canal vermelho. Tá virando meio Instagram isso aqui, né? Aqueles efeitinhos prontos que você sabe do Instagram, mas o Instagram não sai de você.
Mas enfim, vamos lá. Tá, é mais ou menos isso. A grande sacada aqui qual é? Eu tenho uma layer de ajuste que está afetando toda a minha imagem. Porém, o meu foco no tratamento foi a área de pele, um pouco do cabelo e o rosto das meninas aqui em primeiro plano e, claro, a peruca do cara lá no fundo. Então, como eu já tenho uma máscara pronta aqui, o que eu vou fazer? Eu vou clicar nessa máscara, Command I ou Ctrl I para inverter, ou nem sei se tem forma de inverter isso aqui no modo tradicional. Vamos lá. Adjustments, inverte, ó, tá lá, Command I. Então, eu peguei essa máscara e inverti. Ela era branca, ficou preta. Então, preto esconde tudo que a máscara está trabalhando, branco mostra tudo que a máscara está trabalhando. Jeito fácil também de você transformar a máscara de preto para branco, clicar nela, aperta D para zerar as cores aqui do Photoshop, D, X você troca para frente e para trás, diquinha rápida. Se eu clicar lá na máscara e der Ctrl Backspace ou Command Backspace, ela vai pegar o que está no fundo. Se eu der Option Backspace ou Alt Backspace, ela vai pegar o que está na frente, o foreground, né? Então a cor que está aqui. No caso eu quero sumir com ela, eu vou dar Command, porque é o preto, Backspace está preto lá. Agora o que eu vou fazer? Eu quero que essa minha máscara afete só a parte de pele. Então, vamos lá. Isso aqui eu estou fazendo bem rudimentar, tá, pessoal? Só para mostrar o potencial que todo mundo esquece no uso de curves. Então estou criando um pincel gigante, só para grotescamente fazer uma seleção e afetar essa área de pele que está em primeiro plano, que é o que me interessa. Acredito que vocês aí, quando forem fazer, vão fazer isso com calma, se é que é esse o objetivo de vocês. E com calma, a gente sempre tem um resultado melhor. Regra total do Photoshop. A gente quer fazer as coisas com pressa, nada fica bom. Mas, como o objetivo aqui é fazer uma demonstração, tá lá. Agora o que eu quero? Eu quero fazer uma vinheta nessa imagem. Eu quero fazer com que, junto com a peruca, o primeiro plano se destaque um pouquinho mais. Eu vou pegar uma outra layer de ajuste, também Curves, e vou aumentar o contraste, especialmente puxando aqui as partes escuras. Vou clarear também um pouquinho as altas luzes, dar uma leve subida nos meus tons e voltar um pouquinho. Acho que eu peguei um pouquinho pesado, mais ou menos aqui. Agora eu vou pegar a minha máscara e vou pegar um pincel preto básico, X preto, pincel mais ou menos dessa largura, uma dureza alta, hardness, dureza do pincel, flow, quanto de tinta está fluindo por aqui, opacidade do pincel 100%. Então tem aqui um pincel, tem aqui um pincel duro, vocês estão vendo que estou sumindo com a máscara. Se eu colocar o pincel numa outra layer, está aqui. O que eu quero com esse pincel? Eu vou criar uma borda aqui. Veja que eu estou marcando a máscara, tá? Estou pintando a máscara. Se você segurar Alt aí no PC, segurar Alt no PC e clicar na máscara, você vai entrar aqui nesse modo que eu estou, que é o modo de edição de máscara. Eu estou basicamente fazendo uma vinheta aqui, pessoal, bem tosca, tá? Então, Alt, clica na máscara, você volta para ela. Shift, se você clicar na máscara, você desliga a máscara. Então tá aqui. Agora o que eu vou fazer? Eu vou inverter essa máscara, né? Então eu inverti, tá lá. E eu vou dar um blur ali, filter, blur, Gaussian blur, um blur enorme. Vou dar mais uma vez Command F, mais uma vez Command F, mais uma vez Command F. Para eu atenuar as bordas da minha máscara. Agora, olha que bacana, eu estou na máscara. Se eu clicar na máscara, veja, aqui é a layer de ajuste, minha layer de ajuste, aqui é a minha máscara. Eu quero que essa layer de ajuste que eu criei afete não só as bordas, como ela está afetando aqui, mas um pouquinho o centro também. Então eu vou clicar na máscara, e na máscara, aí sim eu vou dar Command M. Esse Command M é esse Command M que eu tinha falado que é o errado aqui, Image Adjust Command M, porque ele é destrutivo. Mas como eu estou mexendo na máscara, o que eu quero? Eu quero que o preto não vai passar nada na máscara, eu quero que o preto fique um pouquinho cinza, então eu vou subir aqui, ó, o preto, até que ele fique cinza. Quando ele começar a ficar cinza, na real,
eu estou aumentando a transparência da máscara, então eu estou fazendo com que essa máscara afete aqui. Vou subir mais ou menos até aqui, ó, para eu ter um bom preenchimento. Tá vendo ali a máscara? Foi um pouquinho demais, vamos voltar um pouco aqui. Mais ou menos por aqui, tá bom? Olha lá. Então, mais um uso aí de curves para você controlar uma máscara, o contraste de uma máscara. E aí, provavelmente, o que eu vou fazer é reduzir a opacidade dessa máscara para que ela não seja tão agressiva. Isso é muito legal. Quando você está trabalhando com layer de ajuste, você sempre pode reduzir a opacidade da layer de ajuste. Não só reduzir, vou mostrar mais uma diquinha rápida aqui. Se eu simplesmente criar uma layer de ajuste, curves novamente, e não fizer nada com ela, colocar ela em modo overlay, olha o que acontece. Isso por si só já é um efeito bem bacana se eu reduzir a opacidade dela. Então você tem aí um efeito, quase que um dodge burn aí, sem fazer nada, né? E se eu pegar essa máscara e radicalizar numa cor, vamos pôr assim, e começar a procurar, você clica na máscara, eu recomendo isso para todo mundo, pega o V, que é a setinha básica, importante, tem que ser assim. Então vamos lá, se eu selecionar a layer, de ajuste, eu vou fechar aqui as propriedades, clicar fora, eu vou clicar na layer. Se eu segurar o Shift mais e menos, eu estou navegando aqui pelo modo de fusão da layer, tá? Como a layer interage com as outras. Eventualmente você pode achar algum efeito interessante. Então, olha só, uma tonalizada. Se você quer tonalizar a sua imagem, um ótimo jeito de você fazer isso é com Lightning. Eu escolho aqui qual tipo de cor que eu vou estar contaminando e dessa forma eu consigo uns efeitos bem bacanas. Vou pegar aqui o azul. Tem muita gente que fica, às vezes vai lá, faz uma bagunça na layer de ajuste, só é interessante eu passar para vocês também, e não sabe como voltar, como resetar essa layer. Um jeito fácil, você clica em qualquer ponto e arrasta, clica nesse ponto aqui, você clica nos pontos que você criou, arrasta para fora. Um jeito bem fácil é você clicar nos pontos que você criou e arrastar para fora, e eles voltam a ser o que eram. Você tem o undo também para você zerar. Vamos lá, última dica rápida de curves, já está ficando muito longo, é curves no modo lab. Eu vou mostrar bem rapidamente, muito em breve eu vou fazer um tutorial só de lab para vocês. Eu vou deletar aqui, estou com a minha layer original, Image Mode Lab Color. Lab Color lembra muito a forma como as imagens são trabalhadas no modo RAW, no modo cru lá no Lightroom, tá? O que significa isso? Como que ela funciona? Vamos lá, mesma coisa. Curves. No modo Lab, você tem 3 canais de cor. Lightness, que é o explicativo, A e B. Tem 1 milhão de jeitos de explicar isso, mas acho que o melhor jeito é você entender como ele funciona na prática. Eu vou começar com o canal A. Lembra lá no Lightroom ou na sua câmera, algum momento você deve ter topado, se você é fotógrafo, diretor de arte, alguma coisa entre essas profissões, com a informação de temperatura de cor e tint. Temperatura de cor e tint tem uma relação direta com A e B. Então aqui no A e B é como se fosse o tint, onde para um lado eu tenho verde e para o outro lado eu tenho magenta. Então é assim que ele divide cor nesse canal, verde para baixo, magenta para o outro. No B é mais o canal temperatura de cor. Tá? Eu estou fazendo uma analogia, obviamente é só por uma forma de você entender melhor como funciona o modo lab. Então para baixo eu tenho azul, para cima eu tenho os amarelos. E no Lightness ele guarda só as informações de luz e sombra, vamos dizer assim, tá? Dessa imagem. O que é bacana nesse canal, nesse modo de trabalhar, é que dessa forma eu consigo ter o que é bacana de destacar nesse modo é que nesse modo eu consigo ter um controle sobre a cor, sobre a saturação de cor, nunca
possível em qualquer outro modo de edição do Photoshop. Então, se eu trabalhar, por exemplo, se eu pegar, estou pegando aqui, veja só o que eu estou fazendo, estou pegando o canal A, estou arrastando o ponto superior para o meio aqui, mais ou menos no primeiro quadrante, e o de baixo para cá. O B, eu vou fazer a mesma coisa. Vocês prestem atenção na saturação de cor aqui. Olha lá. É um modo interessante, porque aqui eu consigo saturar muito a imagem sem fritar a imagem. Se eu tivesse no modo RGB, com certeza essas imagens aqui já estariam todas estouradas. Para exemplificar direitinho o que isso quer dizer, eu vou duplicar essa imagem. Image. Duplicate. E vou transformá-la de volta para o modo RGB. E aqui, bom, eu dei esse modo de janelinha novo do Photoshop, eu não entendo muito bem. Bom, essa eu estou em RGB e na de trás eu estou no modo Lab. Vou colocá-las lado a lado aqui para que a gente possa comparar na prática. A diferença que dá. Então aqui eu vou colocar uma layer simples de saturação e vou aumentar a saturação da imagem na minha direita. Você começa a perceber que a partir do momento que eu chego aqui, eu já começo a ter um monte de problema de pixel frito, porque aqui ela não separa as informações de luz e sombra das informações de cor. Já no modo Lab, o meu limite para saturação de cor é muito maior. Eu consigo fritar e ir muito mais longe na imagem do que no modo tradicional. E consequentemente o resultado disso para paisagem e outros tipos de coisa é absurdamente superior. Então aqui, se eu fechar essa imagem, acho que vai ser bastante evidente, mesmo no vídeo aí de vocês, não sei se está em alta ou em baixa resolução, mas é bastante evidente como aqui eu estou com as imagens, estou com os pixels muito mais fritos e aqui eu estou com eles muito mais salvos. Bom pessoal, isso aí é um tour básico por curves. Se a gente ficar aqui, a gente vai ter muito mais ainda para falar de curves, mas vamos deixar para o próximo. Valeu, sou o Vinícius Zen, obrigado.